Começa, Alana. Não, pode começar. Eu li até esse exatamente, já faz um tempo. Eu li exatamente até esse aqui. Daí eu não li mais, então pra frente eu ainda não sei o que tem. Não há uma alteração significativa entre esse capítulo e o anterior. Tá. É. Ele considera que o Ricardo incorpora a tese do Adam Smith, mas, diz o Marx, como ele tinha um rigor lógico maior, ele vai simplificar e vai tornar mais clara a tese, muitas vezes oscilante, defendida pelo o David Ricardo incorpora aquela tese da identificação do capital na forma de meios de trabalho como capital fixo e restringe o capital circulante às mercadorias necessárias para a reprodução da força de trabalho. Então, o Marx quer ver nisso uma confusão entre os conceitos de capital fixo e circulante e os conceitos de capital constante e capital variável. E aí nós voltamos, e o capítulo ele apresenta isso com muito mais clareza, aquela tese de que Tu tá travando um pouco. Opa, Só falou, apresenta a tese de que, e daí travou. certo. Deve ser oscilação na rede aqui. Uhum. Me dá um minutinho que eu vou abrir a porta ali, acho que melhor o Wi-Fi, que o Wi-Fi está do outro lado. Tá. Então, é o Marx caindo no que no nosso debate anterior eu chamei, não sei se acertadamente, de anacronismo. Por quê? O Marx cobra do Adam Smith e do David Ricardo, nesse capítulo com tanto mais clareza, a delimitação dos conceitos de capital constante e capital variável, dizendo que ele confunde ambos os conceitos. Assim como, dando sequência à argumentação do Adam Smith, confunde os conceitos de capital circulante e capital mercadoria. Mas acontece que os conceitos de capital constante e capital variável são conceitos do Marx. Ele criou esses conceitos. Assim como ele criou vários outros no Capital. O conceito de capital fixo e de capital circulante do Marx também não coincide com o conceito de capital fixo e circulante do Adam Smith e do David Ricardo. Porque o Marx, analisando
a circulação do capital, a maneira como o capital se reproduz. Ele vai considerar que, no âmbito do processo produtivo, aqueles elementos dos meios de produção que transferem fracionariamente o seu valor para o produto, ele vai chamar de capital fixo. Em geral, são os meios de trabalho. Mas nesse capítulo ele fala, olha, nós temos que definir o capital fixo não pela sua materialidade, embora a materialidade do capital fixo seja a base da sua função. Nós temos que caracterizar o capital fixo pela sua função. E a sua função é transmitir valor fracionariamente do meio de trabalho para o produto. De tal forma que o meio de trabalho vai ser utilizado em N processos produtivos. Em cada um deles vai transferir uma fração do seu valor para o produto. Enquanto que o capital circulante, também uma categoria que só é compreensível no âmbito do processo produtivo, vai ser caracterizado pela transferência total do seu valor para o produto. Então, o Marx, considerando que o que se tem em vista no conceito de capital circulante é a maneira como ele transfere o valor, ou seja, a sua função, agrupa as matérias-primas e auxiliares e a força de trabalho sob a categoria capital circulante. Ou seja, o Marx dá uma configuração totalmente diferente para os conceitos de capital fixo e circulante, assim como ele cria os conceitos de capital constante e capital variável. Ele considera que o Ricardo, com muito mais consequência que o Adam Smith, desenvolveu uma teoria da mais-valia. Ele é modesto a esse ponto. Todavia, uma teoria da mais-valia plena, uma teoria da mais-valia teórica e conscientemente articulada, aparece apenas na obra do Marx. Ninguém fica se remetendo à obra do David Ricardo para analisar a mais-valia, nem a obra do Adam Smith. A obra do Adam Smith já tem uma teoria da mais-valia. Mas aí o Marx fala, olha, eles apresentam isso inconscientemente. Eles não estão percebendo que eles estão apresentando aí uma teoria da mais-valia. Na medida em que ele apresenta o valor como sendo uma fração destinada à remuneração do trabalho, já que ele não tinha noção de força de trabalho. Uma fração destinada ao lucro e outra renda da terra, ele está apresentando aí a mais-valia. Lucro e renda da terra correspondem à mais-valia. Só que isso não tá explicitado. Até porque o conceito de remuneração do trabalho do Adam Smith não se identifica ou não coincide com o conceito de força de trabalho do Marx, de remuneração da força de trabalho. Porque, para ele, remuneração do trabalho pode ser a remuneração do trabalhador assalariado, mas também pode ser a remuneração do produtor autônomo. Então, quando o Adam Smith fala em remuneração do trabalho, ele não está falando especificamente em remuneração da força de trabalho. Não se tratava só de criar uma nova expressão para um velho conceito. Era preciso aí mudar o léxico. É um novo conceito que o Marx faz.
Por isso que está embutido uma revolução teórica no Capital. É aquele sentido de revolução léxica que o Thomas Kuhn atribui a toda revolução científica. Você usa as mesmas palavras, mas com um significado totalmente diferente. Pois é, eu acho que basicamente é isso que dá para pegar, assim, porque. E aí entra toda essa coisa da totalidade, que eu acho que é uma coisa importante, né? Que é de não. Quando eu estava, né, pensando, que eu estava vendo uns vídeos, né, daí falam assim, não, porque o Marx era, tipo, um sociólogo muito economicista, né, falam isso às vezes, assim, como se fosse algo negativo para a sociologia, né, e aí pensando, mas que não, né, que, na verdade, é mais um dos elementos que ele precisa considerar na hora de fazer, né, a análise. Então, pensar assim, nesse sentido histórico também, né, de como ele está propondo uma nova. Tipo assim, é tudo novo, né, em alguma medida, e ao mesmo tempo, né, uma reunião de muita coisa, né, é uma síntese ali. Claro, claro. Bom, nem um sociólogo, nem economicista. Tipo assim, Aí então é já tudo tem muito também um novo. anacronismo na avaliação do Marx. Então aí, não, e daí eu fico pensando como essa coisa de não se colocar, né, também como, não sei, assim, como alguém que vai falar de economia como se fosse algo, né, que desse para fechar, assim, sem considerar outras coisas. Então, acho que é muito interessante, assim, essa proposta, né, como ele vai colocando ali, assim, conforme ele vai mostrando. Mas eu acho que faz sentido, né? Ele mostrar assim, olha, isso que vocês falaram, né? Tipo, primeiro que é insuficiente, né? Não, e tá falando de outra coisa, na verdade, né? Então, não sei, assim, eu gosto muito de pensar esse momento que ele faz essa nova proposta, assim, né? Veja, o fato dele estar concentrado na análise da relação de produção capitalista, na maneira como essa relação é a base da articulação de um modo de produção, não significa que o horizonte do Marx se restrinja à Sim. relação de produção. Sim. Por quê? A análise dele não avança, até por falta de tempo, mas o tempo todo ele está mostrando para a gente que, por exemplo, o Estado moderno ele está implicado no desenvolvimento da relação de produção capitalista, de tal modo que não é possível a gente traçar uma fronteira rígida entre a estrutura produtiva e distributiva e o Estado. Por Sim. exemplo, quando Marx analisa o dinheiro, ele considera que é o Estado que vai cunhar a moeda, Sim. assegurar a legitimidade do equivalente geral, do seu peso, da sua da pureza do metal e tudo mais. Embora ele diga, olha, muitos príncipes falsificaram moeda para ganhar mais dinheiro, misturavam cobre com ouro, mas eles perdiam de vista que logo à frente aquela moeda ia voltar para ele na forma de imposto. O sistema de crédito também se desenvolve nessa interface entre a estrutura produtiva e a constituição do Estado. A regulamentação econômica, ou seja,
a utilização do poder coercitivo do Estado para regulamentar o desenvolvimento da relação produtiva. Como, por exemplo, quando o Estado burguês em formação regulamenta o contrato de compra e venda de trabalho, regulamenta o salário, criminaliza, por exemplo, a ruptura do contrato por parte do trabalhador no momento em que a disponibilidade de trabalhadores não era ainda facilitada pelo desenvolvimento de um exército industrial de reserva. Ou seja, simultaneamente com isso, o Marx está ciente, desde a ideologia alemã, de que os agentes produtivos pensam, e pensam articulando a linguagem, ou seja, pensam protagonizando as relações sociais. É muito interessante isso, Alana, porque essa tese do Marx na ideologia alemã me chama muita atenção, porque ele apresenta consciência e linguagem como uma unidade. Ele fala, não tem consciência e linguagem. Consciência e linguagem constituem uma coisa só, que se manifesta no âmbito das relações sociais. O que você pensa tem que ser expresso. Você, e ao expressar o que você pensa, outro responde, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pensando juntos. E para pensar juntos, nós temos que pensar no âmbito da linguagem. Então, o fato do Marx expor o pensamento no âmbito da linguagem, ele fala, a consciência, ele até exagera no seu materialismo, né? Ele fala, a consciência se apresenta na forma de ondas de ar, de ondas sonoras, porque ela só se apresenta na forma da linguagem, não tem outra forma da consciência se apresentar. Agora, essa tese que supera a dicotomia pensamento-linguagem, no contexto da prática social, como expressão da prática social, é a tese básica da virada linguística do século XX. Você vê o neopragmatismo americano, basta ler a obra do Hort, que eu acho que é interessante a gente ler, até para renovar o marxismo. A tese dele é essa. E é uma tese que ele deriva da leitura, em grande medida, da leitura do Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, que tem suas raízes na obra do John Dewey, que, por sua vez, tem suas raízes hegelianas. Então, quando a gente analisa a obra do Marx no seu conjunto, fica muito difícil pensá-lo como um economista ou como um sociólogo. Você vê que ele termina o livro 3, capítulo final do livro 3, é constituído por umas poucas anotações sobre classes sociais. Ele não desenvolveu. Sobre o Estado, que ele não desenvolveu. Então, o fato de ele não ter desenvolvido uma teoria super articulada de ideologia, Estado, direito, etc., ter se concentrado na análise das relações econômicas, não significa que a obra dele tenha perdido de vista todos esses aspectos da constituição da sociedade. Mas tudo isso, para ele, representavam elementos da reprodução da relação de produção, ou seja, da reprodução das classes constitutivas da sociedade. Ele desenvolve uma sociologia abrangente
usando um termo que é muito mais próximo de nós do que próximo dele, exatamente porque, ao avançar a sua análise da reprodução do capital, ele vai dando indicações importantes e muito claras sobre a reprodução da sociedade em seu conjunto. Então, não é só a reprodução do capital individual, da empresa capitalista ou da economia capitalista, mas da sociedade em seu conjunto, das classes constitutivas da sociedade, de todas as estruturas sociais necessárias para que essa reprodução ocorra, e entre elas a própria organização estatal. Que, claro, o Estado ele vai ser desenvolvido aí, vai ser concebido de formas diferentes, inclusive dentro do próprio marxismo. Você vê que o Althusser, ele reclama de que Marx e Lenin não desenvolveram uma teoria mais abrangente do Estado. Eles se restringiram àquela concepção do Leviatã, do Estado como uma estrutura centralizada de funcionários civis e militares. Você vê que no Estado e Revolução do Lenin, ele apresenta essa noção do Estado como uma estrutura constituída por uma burocracia civil e uma burocracia militar. Esse é Aí o Gramsci, mais tarde, com base no Gramsci, o Althusser, a Escola de Frankfurt, vão começar a prestar atenção no papel daquilo que o Althusser chamaria de aparelhos ideológicos de Estado na reprodução das relações de produção. E aí o Althusser chama a atenção para a importância do livro 2. Ele fala, olha, nós temos que usar o livro 2 como a base para uma teoria da reprodução da sociedade como um todo, da reprodução das classes constitutivas da sociedade. Então, claro, por exemplo, o Gramsci já reclamava do Bukharin pelo fato dele ter dado um viés muito economicista à teoria do Marx. Mas ele fazia uma atenuante. Ele falou, o Bukharin está aí no meio da Revolução Russa e o papel dele é preparar textos didáticos de popularização do marxismo. Então, o didatismo simplifica. Ele simplifica para tornar didático. E, a partir daí, você pode ter uma visão simplificadora da realidade, né? E essa visão adquiria um viés economicista. Aí o Gramsci apontava para o papel das ideologias, das visões de mundo, desenvolvendo um conceito que está na ideologia alemã. Eu não sei se o Gramsci leu a ideologia alemã, deve ter lido trechos da ideologia alemã, porque o conceito de hegemonia do Gramsci já está presente na ideologia alemã com todas as letras. E o conceito de hegemonia não é um conceito economicista. É um conceito sobre o papel das classes sociais que leva em conta o papel das ideologias, da luta política. Sim. Tu sabe que para o serviço social eu tenho percebido que o livro 2 talvez tenha um foco maior, sabe? Não é um foco maior, eu acho que toda a obra é importante para o serviço social, mas justamente o tema da reprodução, assim, parece que pega quando a gente pensa que o nosso trabalho, se ele não for crítico, ele vai só entrar nesse ciclo, né? Claro. Então, parece que é muito importante entender que papel que tu vai ter enquanto assistente social para não ser só, né, mais uma peça na engrenagem, assim, mas também conseguir fazer o contraponto, né, naquilo que tu está fazendo. Eu achei muito divertida uma afirmação que o Mujica fez recentemente numa entrevista que ele deu. E ele falou, se você não tiver uma causa que compreenda um conjunto da sociedade,
O sistema te absorve e você vai passar a vida inteira pagando conta. Sim! Nossa, nem me fala. Inferno. E é basicamente isso, né? Sim. Agora, obviamente, a gente discutia isso a semana passada, né, Alana? A banda de música de Marx está superado, Marx é economicista, Marx é simplificador, ela não para exatamente porque a obra do Marx continua aí, continua oferecendo recursos de análise da sociedade contemporânea. Os limites dela são vistos, e a partir dessa visão dos limites mais desenvolvida, como faz a Roswitha Schultz em relação ao papel da mulher, principalmente da dona de casa, questão da sexualidade, né, na reprodução das relações de produção. Mas a obra continua aí, a efervescência em torno dela continua. Eu achei muito legal a Pamela com essa perspectiva de ir para a Alemanha agora num sanduíche, da Universidade de Kassel, estudar lá com uma professora marxista, Tem que ir, né? que Só tem que estuda ir. modelo socioecológico da América Latina. Que massa. Hoje é aniversário da Pamela. Ah, não diga. Parabéns, Pamela. Vou deixar gravado Parabéns, aqui. Pamela. Eu vou mandar uma mensagem para ela aqui. Trintou. Legal. Então, eu até brinquei com ela. Falei, Pamela, você vai voltar lendo Capital em alemão. É o mínimo. Ela falou, com certeza. Então, por exemplo, eu estava lendo a introdução daquela reedição da primeira edição do Capital, feita recentemente, na Alemanha. O cara é um tal de Michael Quante, é professor de filosofia e tem um programa de pós-graduação em torno da obra do Marx. E aí ele reeditou a primeira edição, a edição de 1867, que tem razoáveis diferenças em relação às subsequentes. Assim como nós estamos estudando Marx aqui, nós não estamos estudando Marx aqui, porque todos nós somos iludidos, estamos navegando na maionese. Nós estamos mapeando, inserindo no nosso radar o efeito dessas relações de produção e tentando analisá-las a partir dos recursos que o Marx nos oferece. Você vê que interessante, de um virtual quase desaparecimento da linha de miséria no Brasil, a partir dos governos petistas, nós tivemos uma curva ascendente que chegou a quase 30 milhões no governo Bolsonaro, nos governos Temer e Bolsonaro. O maior esforço do governo Lula hoje parece ser tirar de novo o Brasil do mapa da fome. O que significa isso? Significa governar para o capital. Temer e Bolsonaro foram contraofensivas do capital, como eu discutia com a Pamela, quando a gente estava discutindo o livro 2. Então, você elimina uma série de conquistas e direitos de trabalhadores, modifica. Ela tá agradecendo aqui, ela viu agora a mensagem. Faz corpo mole no exame
médico para o trabalhador conseguir o salário da Previdência, né? A licença da Previdência, aí centenas de milhares de pessoas não conseguiam isso. E vários outros mecanismos que claramente indicavam que Bolsonaro é a Faria Lima, é o porta-voz dos Faria Limers, é o chamado mercado, eufemisticamente. O que é uma expressão errônea, porque os trabalhadores também vendem mercadoria, eles vendem a sua força de trabalho. Então, os trabalhadores integram o mercado, não são só os empresários. Não dá para imaginar a gente discutindo a sociedade contemporânea sem a obra do Marx aqui do lado. Por exemplo, uma pessoa que nunca leu Marx, como eu tenho visto professores da UFSM, que ficam fazendo bate-bumbo, oba-oba, para a ideologia do empreendedorismo. Uhum. A pessoa não sabe de onde veio, para onde vai, qual é a função, em que contexto social. Só que aí, para mim, tem um problema que eu acho que é central, assim, que é parece que as pessoas não têm noção histórica também de nada. Sim. E aí eu penso que a minha própria formação, assim, por exemplo, na escola, a aula, tipo assim, história do Brasil, eu acho que foi até. Deixa eu pensar. Não, foi até 54. E aí depois simplesmente não se fala mais em história do Brasil, sabe? Certo. Morreu Getúlio, acabou a história. Acabou. Ele entrou Acabou. para a história e a história também E entrou para a acabou. história. Acabou. O resto é oba-oba, né? A ditadura, tipo assim, tá, e daí teve uma ditadura e, nossa, foi muito, muito rápido, assim, sabe? Certo. Muito rápido. Mas não tem mais nada assim recente, tipo a década de 90. Eu demorei tanto para conseguir entender o que aconteceu na década que eu nasci, porque não tem, né, tipo na escola simplesmente não falavam, em E foi geografia uma também não década de falavam. transformações profundas no Brasil, né? Exato, muita coisa aconteceu. E aí eu tenho, é isso, eu tive essa, né, a sorte de gostar muito da história para ir atrás e, né, conseguir me Bom, localizar assim. Mas eu sei que muita gente não tem essa noção. Que não consegue, tem um vácuo ali, né? Que não sabe o que aconteceu. e aí fica flutuando ao sabor da, das chamadas ideológicas do momento, né? Exatamente. E daí e também uma noção assim do que foram as disputas, né? Tipo, para mim não consigo, não me faz sentido assim na cabeça as pessoas que se dizem, por exemplo, eu sou stalinista, eu sou trotskista, eu não consigo entender isso, porque não faz Certo. sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. E daí eu vejo também tem outras, né? Não, porque eu sou weberiano. Não faz sentido. Eu acho que isso, Alana, é um eco da formação religiosa. Nossa, é muito estranho, né? Eu vejo essas coisas assim, mas isso quer dizer o que exatamente, sabe? Claro, não, assim como o que vale para o weberiano, para o durkheimiano, vale para o marxista. Por isso que eu insisto em a gente discutir a obra do Marx com até uma certa irreverência, um certo distanciamento, Claro. uma certa liberdade para mostrar datação, para criticar, mas também tirar dela esse núcleo de, qual seria o termo, de, de poder analítico da sociedade contemporânea que ela nos oferece, né? Claro. E Mas a também gente para não precisa, para isso, se dizer, não, sou marxista. Eu não sou principalmente, religioso, não acredito em né? nada, Eu então acho tão estranho. acho que o próprio Marx ficaria incomodado com Eu isso. ia dizer, eu penso que ele ia concordar com quem Não, faz claro, né? com certeza, Ele com ia entrar nos certeza. debates, ele ia se corresponder com as pessoas, ele ia. Claro, para Então, ele tipo, não seria faz. muito estranho alguém dizer sou marxista. São coisas assim, eu sou, né? Tipo assim, eu posso dizer, eu sou crítica, né? Tento.
fazer um debate crítico sempre, tento estar sempre, né, analisando as coisas, né, considerando o máximo dos elementos. Eu acho que isso, Alana, inclusive nos deixa mais à vontade para nos contrapormos à crítica do Marx. Uhum. Toda a minha argumentação no projeto desse grupo de estudos foi nesse sentido, porque existe um círculo de antimarxismo pouco informado dentro do centro de educação, Em todos dentro os da lugares. universidade. As pessoas ouviram o galo cantar, não sabem onde, né? Uhum. Então, você Isso, tem que expor com clareza. Falou, olha, vamos tratar como tratamos a obra do Hobbes ou do Rousseau, mas sabendo que o Capital foi escolhido pela própria Unesco como uma das principais obras do século XIX. sim. E tem outra coisa também que me incomoda, que é quando as pessoas dentro da universidade ficam, tipo assim, assumindo para si, não, porque agora vou criar uma teoria revolucionária aqui. E nunca leram Marx, e aí tentam colocar problemas que, tipo, de uma forma ou de outra, ele consegue apresentar um meio, né? Não a resposta, mas um meio de tu conseguir elaborar, né? Fazer análise, e a pessoa não recorre, sabe? Nunca leu, Claro. não recorre, tipo, E e tem aí também a questão da preguiça, né, Alana? Tem a questão de a pessoa vê o Capital e fala, nossa, tudo isso. tá, Ah, mas mas né? eu não quero nem ler esse negócio. O caso Poxa mais, vida. o caso mais emblemático que eu já vi sobre isso, Alana, foi do principal sociólogo americano do século XX, o Talcott Parsons. Ele tem uma obra muito importante, que foi a primeira grande obra dele, chamada A Estrutura da Ação Social. Ele, inclusive, ele foi fazer a pós-graduação dele na Alemanha, interagiu com círculos weberianos, e ele considera que uma meia dúzia de pensadores fundaram a sociologia, criando um modelo teórico comum. Aí ele põe um economista, o Alfred Marshall, o Pareto, o Vilfredo Pareto, italiano, o Durkheim e o Weber. E aí ele vai analisando o que ele chama de a periferia desses grandes fundadores da sociologia, e nessa periferia ele insere o Marx. O Marx, ele considera um utilitarista. Acho que ele nunca leu a crítica do Marx ao Bentham no Capital. E aí, depois dele expor o que ele acha que é o utilitarismo do Marx, ele fala: não precisamos entrar nas tecnicalidades da sua obra econômica. Então, ele joga a lama no Marx sem justificar teoricamente. Esse é o tipo de crítica que a gente vê, por exemplo, o Popper, naquele Sociedade Aberta e Seus Inimigos, que é dividida em duas partes. Sociedade Aberta e Seus Inimigos é uma crítica ao nazismo e ao stalinismo, do ponto de vista liberal. A crítica ao nazismo é feita na forma de uma crítica ao platonismo. Aliás, eu acho muito importante a gente ler essa obra do Popper. A crítica ao stalinismo é feita sob a forma de uma crítica a Marx. Tanto a crítica a Platão quanto a Marx, ele considera que como formas de críticas ao historicismo. E aí, quando ele está desenvolvendo a argumentação sobre Marx, ele põe como ponto central da crítica dele a teoria da moeda do Marx, a teoria do dinheiro. Mas ele
apresenta uma teoria do dinheiro que não tem nada a ver com Marx. É uma teoria simbólica do dinheiro que é exatamente o que o Marx criticava. Então, a partir daí, fica fácil ele criticar o Marx. Ele vai mostrando as inconsistências da economia marxista a partir dessa tese. Que ele inventou. Então, é muito difícil a gente encontrar um crítico que tenta mostrar eventuais contradições internas, insuficiências. Uma crítica, vamos pôr entre aspas, porque isso não quer dizer nada, séria. Sim. É aquele tipo de crítica que o Marx apontava no final do prefácio da primeira edição. Então, ele estava disposto a admitir esse tipo de crítica. Mas é muito raro. Sim. Eu suspeitei encontrar num livro sobre a reprodução da força de trabalho de dois franceses, Bruno Lottier e Ramon Tortarrada. Eu acho até que eu passei para você, eu não sei para quem eu passei isso. Não, para mim não. É um livro chamado... Eu não lembro se é Capital e Força de Trabalho, é uma coisa assim. Eu vou descobrir aqui o livro. Esse livro, inclusive, está no acervo de documentos do nosso grupo, que eu compartilhei lá no grupo. Tá. E eles vão mostrando o que eles chamam de inconsistências do conceito de força de trabalho do Marx. E eu acho que eles podem ter razão em vários aspectos. Que o Marx, embora esse seja um conceito central da obra do Marx, porque é a base do conceito de mais-valia, o Marx não desenvolveu plenamente a noção de força de trabalho. Ele desenvolve notas esparsas. Fala, a força de trabalho é uma mercadoria especial, porque é uma mercadoria que tem uma dimensão histórico-cultural. Os trabalhadores da França bebem vinho, os da Inglaterra bebem cerveja, para indicar que a reprodução da força de trabalho está encaixada no interior das diferenças culturais das várias sociedades. Ele dá indicações de que a educação é importante para a reprodução da força de trabalho, a família do operário, embora ele não chame a atenção para o papel da dona de casa. Então, ele dá uma série de indicações que são importantes, mas ele não desenvolve. E aí, esses dois caras, eles vão fazendo um escrutínio milimétrico da obra do Marx, tentando tirar dela o que o Marx expôs sobre força de trabalho. E aí eles vão considerar que há uma fraqueza, uma inconsistência, uma ausência de desenvolvimento nesse conceito que é central na obra do Marx. Então, críticas como essa nos ajudam a desenvolver a obra do Marx. Agora, a crítica puramente propagandística, isso não tem o menor sentido, né? A gente não pode nem prestar atenção nisso, né? Né? É perder tempo. Né? Muito. É como a crítica da Roswitha Schultz, que considera que a obra do Marx subestima o papel da mulher na reprodução do capital. Ignora a dona de casa, o fato dela ser uma peça essencial na reprodução da força de trabalho, mas está fora das relações de mercado, e exatamente por isso fora do contrato político, ela está totalmente marginalizada. Mas é claro que nós temos que considerar que essa mulher que é a dona de casa, ela
em determinado momento, passou por dentro de um sistema escolar que tendeu a se universalizar e está se desenvolvendo. Ela, enfim, se depara com um ambiente de maior liberdade política, de interação com outras mulheres, de organização do movimento feminista, e etc., né? Mas, realmente, a obra do Marx deixou isso em aberto. Aliás, muito interessante, Alana, porque agora em agosto, foi agosto ou setembro, foi aprovada uma lei, eu não sei se eu mencionei com você, Não sei. Acho que eu não. vou, eu vou até abrir, que mudou a LDB. Eu vou ler, é bem pequenininho, porque é só um artigo da LDB que ela insere, mas você vai ver que é para lá de significativo. É a Lei 14.986, de 25 de setembro de 2024. Então, é agora. Foi aprovada no final de setembro. Ah, tá. Aí ela diz, o artigo 1º da LDB passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 26B. Artigo 26B. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, significa que isso inclui as escolas confessionais, é obrigatória a inclusão de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas nos conteúdos curriculares. Parágrafo único. As abordagens a que se refere este artigo devem incluir diversos aspectos da história, da ciência, das artes e da cultura do Brasil e do mundo, a partir das experiências e das perspectivas femininas, de forma a resgatar as contribuições, as vivências e as conquistas femininas nas áreas científica, social, artística, cultural, econômica e política. Então, vamos imaginar, naquela obra, História das Mulheres Filósofas, que alguém me indicou lá na filosofia, quando eu estava dando aula lá. Aí são 4 volumes, correspondente, cada um a uma época histórica diferente, em que um grupo de pesquisadoras vai tirando da obscuridade filósofas que não entram nas histórias masculinas de filosofia. Filósofas importantes, mas que ficaram de fora das histórias da filosofia, porque ela foi escrita por homens numa perspectiva patriarcalista e misógina. O mais engraçado é o Alckmin sancionando a lei. Ele que sancionou a lei. Ele é o Joca, né? No lexo dos golpistas, o Lula é o Jeca, ele é o Joca. Ai, não. Muito bom. Agora, vamos ver como é que isso impacta. Quando fala obrigatório, significa que os mecanismos de avaliação vão cobrar. O Isso Enem já tem refletido de alguma forma também no Enem, por exemplo. Há muitos anos já. Sim. Isso já, né, é algo Claro, que claro, claro. está inserido. Então, tá ali é uma forma também de prever, assim, né? É praticamente da situação jurídica uma situação de fato, né? Isso. Mas é uma situação de fato em determinados níveis e estruturas do sistema de ensino. A lei quer levar isso para o chão da escola. Para as escolas que são católicas, batistas, que têm professores reacionários.
Mas é engraçado como conseguem fazer um trabalho assim, né, nessas escolas também, porque daí tem a freira de não sei da onde que né, contribuiu para não sei o quê. Pois é, claro, claro. Ai, ai. Isso vai tirar a visão feminina de todos os segmentos da sociedade, né? Sim. E, Alana, é interessante isso. Eu achava meio bizarro o fato do Mariano da Rocha ter entregue para as freiras a criação do curso de filosofia da UFSM. Então, o Ah, curso de filosofia da UFSM foi criado por freiras. sim. Meus professores eram tudo ex-seminaristas. Mas agora já está. Outro Agora dia, tá melhor. outro dia eu participei de uma defesa de TCC lá, de um orientando da. É Michele, né? O nome da professora. Isso, Michele. Eu achei ela bem legal. Ela sempre se preocupou bastante com esse tema aí É, de ensino de filosofia. e, mas aí, eu estou descobrindo agora, e eu vi que eu estava raciocinando preconceituosamente, freiras que são grandes intelectuais, Ah, sim. que É que discutem política, né? no caso das freiras, era uma condição para as mulheres, né, terem paz na vida. Pois é. Para muitas mulheres foi isso, né? Tipo assim, Claro, nossa, claro, eu prefiro, né, isso do que ter que casar com um cara, tipo assim, claro, né? claro, claro, Para os homens não, para os homens já era mais assim uma outra lógica, né? Então, claro. É sair da capina e ter uma vida intelectual. é, exatamente. Teria mais algum tópico, Alana, para a gente discutir? Alana, você quer manter o cronograma? A gente discute a semana que vem, ou a gente encerra aqui e retoma Eu em acho que a março? gente pode encerrar aqui, Paulo. Tá legal. Semana que vem, deixa eu ver, no dia 19. Ainda vai ter coisa para fazer, eu vou estar. Depois você está viajando e tal, os meus netos, as minhas netas vão chegar por aqui também, vai ficar meio movimentado. Mas a gente também, né, pode se encontrar em Santa Maria, se tiver uma Claro, horinha. claro, claro, claro. Aí a gente também pode conversar. Claro, ou a gente se encontra num lugar, você vem aqui na minha casa, vai estar meio movimentado, mas dá para a gente conversar. Teus filhos vêm? Não, o meu filho vem com as. Meu filho e Ah, minha nora vêm com as minhas netas, né? legal. Então, elas fazem um agito grande. Boa, boa. Falou, Alana. Então, Tá bom, então. encerramos 2024 por aqui. Encerrando. Mas Foi foi um um ano, baita ano. foi um ano produtivo, né, Alana? Foi muita coisa. Com toda essa questão aí de enchente, etc., cavalo caramelo, foi super produtivo. Ai, vai passar na retrospectiva o cavalo. Eu estava vendo que a Ubra o adotou, ele já ganhou 50 quilos desde a época. Ai, não. Virou um Mauricinho. Que bárbaro, né? Falou, Alana. Falou, se Tchau, tchau. cuida. Até mais. A gente se vê. É, beijo.